Querido povo de Deus, aqui neste santuário, cada vez mais crescente o número de pessoas que chegam e que vão para a 7ª festa de Jesus das Santas Chagas. Minha saudação, Frei Davi, Ironi, Marcelo, Dulce, minha saudação, Padre Anderson, um prazer tê-lo conosco e que continuemos nesta parceria. Padre Jean Patrick, que tanto bem faz, obrigado pela sua presença constante aqui na obra Evangelizar. Filhos queridos, hoje nós celebramos, dentro da nossa espiritualidade, do nosso carisma, um grande intercessor. A nossa grande missão, e nunca esqueçamos, é proclamar, anunciar a pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas. E dentro do carisma, a caridade, a leitura orante, mas nós nos apegamos a quem nos ajuda nesta missão. Nossa Senhora do Carmo como madrinha, São José como protetor, e quis São Pio ser nosso intercessor. Quando nos 10 anos, Deus nos confiou a missão de propagar, de divulgar, de estimular, de lembrar, reavivando a devoção das Santas Chagas, e foi um desejo de Jesus, e o fazemos há 7 anos. Creio que São Pio no céu disse: eu vou junto. Esta devoção é também minha, e de fato é, porque este homem, São Pio de Pietrelcina, primeiro recebeu os estigmas de forma invisível, que os olhos não viam, mas sentia na dor, rezando diante de um crucifixo, que inclusive quem desejar ser curioso como eu, que visitei e volto ano que vem, e pretendo voltar muitas vezes, tem lá no YouTube, inclusive o crucifixo que ele rezava, mas mais do que isso, o genuflexório côncavo, feito por horas e horas, que este homem de joelhos contemplava, rezava e se configurava a Cristo. Depois das chagas invisíveis, quis Jesus que São Pio participasse de sua paixão, dando-lhes os estigmas, que permaneceram por 50 anos. Para muitos, e para alguns que não entendem, poderiam entender que isso seria uma dádiva, um coroamento. Na vida de São Pio, foi de grande sofrimento físico, mas mais do que isso, motivo de ridicularizações, sofrimento espiritual, perseguição, calúnia, inveja. Hoje o Evangelho fala que depois de um dia de oração, Jesus pergunta aos seus: quem sou eu? A primeira parte da resposta, que diz o que o povo percebe, não é uma resposta errada, mas é uma resposta não completa. Porque quando dizem, alguns dizem que é João Batista, Jeremias, Elias, algum dos profetas, não chegaram à verdadeira fé. Como para nós, a pergunta quem é Jesus nas suas santas chagas? Quem é o Senhor na tua vida?
Nossa resposta pode ser um amigo, pode ser um homem culto, pode ser um homem de belos discursos. Hoje Jesus, para muitos, não passa disso. Uma referência histórica e uma referência já se fala de uma religião que já não é mais totalidade. Mas a pergunta é: quem sou eu para você? A pergunta é direta. O que eu significo na tua vida? Que espaço eu ocupo na tua mente, no teu coração, no teu agir, no teu falar, no teu querer? Essa é a pergunta de Jesus. Nós somos chamados, tal qual Pedro, a dar uma resposta existencial, repito, existencial, no agir, no pensar, no querer, respondendo: Jesus, Tu és tudo, Tu és tudo na minha vida, sem Ti eu não sei viver, Tu és o Messias, Tu és o centro. São Pio viveu isso, tendo Jesus como centro. É impressionante, meus irmãos, este homem, frade da mesma ordem de São Francisco de Assis, muito cedo encontrou Cristo como o centro da vida. Desde pequeno, uma batalha que ele travou a vida toda, uma batalha que ele sentiu a vida inteira, entre Deus e o diabo. Repito, entre Deus e o diabo. São Pio nunca foi um homem de grande saúde física, mas é impressionante que aquilo que se aplica a São Pio, Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Desde que entrou aos 16 anos, se no batismo tinha o nome de Francisco, Francesco, adotou como Frei Pio. Foi um processo gradativo. Ninguém nasce santo, mas progride na santidade pela graça de Deus. São Pio de Pietrelcina, é impressionante perceber que logo depois de ordenado, é algo que muito me marcou na vida de São Pio, que eu falaria a tarde toda, porque tudo que vem na minha mão de São Pio, eu leio. Que frustração para este homem, mal ordenado sacerdote, ter que voltar para a casa dos pais, por questões físicas, para a família cuidar. Mas é impressionante, meus irmãos, que na vida de São Pio, doença nunca foi motivo para desânimo, calúnia nunca foi motivo para se revoltar. Aquilo que a doença lhe fez foi um motivo propício. O envio dos seus superiores a São Giovanni Rotondo foi a mão de Deus nas linhas tortas de uma doença frágil, de uma saúde frágil. Foi a mão de Deus nas linhas tortas de uma história conturbada.
Isso é tão importante entender, filho. Eu vou repetir. E falo na tua vida, na minha vida, na vida de cada um. Quando a vida, quando problemas escrevem tortos, faz sofrer, tantas coisas acontecem na vida da gente, que a gente fica se questionando por quê, o que eu fiz para merecer isso? É a mão de Deus que vai fazer maravilhas. Eu olho para a vida de São Pio e vejo impressionante, certos momentos em que chegou no entroncamento, e Deus disse: agora mando eu. Se a gente só aprendesse isso, já teria sido suficiente. E principalmente quando você está na lida das coisas de Deus, o diabo atrapalha. Foi quando São Pio se dedica, e um privilégio de poder ficar só num lugar. Para quem entende um pouco da política eclesiástica, isso não é comum para nenhum padre e muito menos para um franciscano. Então é a mão de Deus, impressionante a mão de Deus segurando esse homem. E lá em São Giovanni Rotondo, na igreja de Santa Maria, exerce um sacerdócio exemplar, baseado no quê? Volto um pouco, numa luta contínua contra o diabo. Uma luta estressante contra a força de Satanás. São Pio, por isso que quando eu brinco e comecei a fazer novena, muita gente me dizia: eu não conheço esse santo. Sim, teve gente que me mandou recado, nunca ouvi falar desse santo. E eu dizia: faça a experiência. Faça a experiência de pedir, mas pede grande. Pede coisa pequena não. Para São Pio, peça coisa grande, libertações grandes. Porque não é por acaso que este homem carrega no corpo as chagas de Cristo. Se Cristo quis na terra uni-lo fisicamente, imagina no céu. Se Cristo lhe deu essa dádiva aqui na terra, que pouquíssimos santos receberam, imagina na eternidade. São Pio, um homem que não pense que ele tinha aquele falso orgulho piedoso. Inclusive, se a televisão tem, e eu sei que tem alguns vídeos dele, um homem tranquilo, um homem que não se arrogava. O que arrogava? Que às vezes nós temos uma visão de santidade, alguém que fica com o pescocinho torto e fica toda hora. Não! São Pio, um homem que a gente vê imagens com pá e vassoura na mão. Um homem que tinha um humor, que brincava com as coisas. Um homem que na vida fraterna, me contavam os frades, gostava de sentar na mesa e conversar. Mas nunca ceder ao diabo. E um homem que dedicou sua vida nessa batalha. Existe um livro em espanhol, Marco Tosatti, que eu indico quem gosta da vida de São Pio. Um livro que fala sobre o embate nessa perspectiva, as ciladas do inimigo e a briga de São Pio contra o diabo, já novo, a ponto do superior pedir para ele: peça para o diabo fazer menos barulho, que os frades estão assustados. Porque na manhã o que se via era a cama retorcida, o que se via de manhã era o quarto todo bagunçado.
Como que São Pio exerceu o seu sacerdócio? O homem da Eucaristia. O homem eucarístico. Iam 5 horas da manhã, filas e filas, numa neve de metros e metros. Para quê? Para vê-lo rezar missa. Pasmem. Mas o que ele fazia de diferente? Nada. Se entregava ao sacrifício. E na Eucaristia chegava ao céu. Um homem que teve que lidar, e é difícil, meus irmãos, não foi compreendido, recebeu várias punições, calado. Calado. Tiraram-lhe a missa pública, calado. Restringiram-lhe o tempo, calado. Obedecia. Mas a Eucaristia foi o centro da sua vida. Pergunto, porque o tempo, e ainda não terminou esse horário político, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vai entrar. Qual o amor que você tem à Eucaristia? Se somos devotos de São Pio, não há católico que poderia ficar sem comungar. O homem da confissão. 16 a 18 horas atendendo confissão. Eu não dou conta. Ainda mais que hoje confissão virou mais aconselhamento e virou psicologia. O pessoal não tem consciência do pecado. Vai lá e quer falar mal da vida dos outros. Esses dias eu atendi confissão. Eu falei, dona, a senhora veio falar dos seus pecados ou o pecado do seu marido? Aí a gente não gosta muito, né? Mas um homem que entendeu muito cedo que a porta da santidade passa pelo confessionário. É a porta da comunhão. É a porta de entrada da santificação. Qual a última vez que você confessou? Não é por acaso que nós temos aqui, durante toda a semana da 7ª festa, e pergunto para vocês, confessaram? Porque tem. Todos os dias, das 9 às 12, das 14 às 17. Se não é aqui, na sua paróquia. Qual a última vez que confessou? É a porta de entrada para a comunhão com Deus. Um homem de caridade. E termino, porque senão se torna impossível. Que construiu um hospital de alívio do sofrimento. E teve muitas doações. E quando chegaram, não entro em detalhes para não ser excomungado. Quando foram lá para tirar o dinheiro dele, para levar para uma outra obra, em outro lugar, em Roma, esse homem virou o bicho e disse: não, ninguém dá aos pobres e tira dos pobres. Esse é São Pio. Homem fraterno, homem caridoso, mas um homem de pulso. E é por isso que eu te peço, São Pio, cuida dessa obra. Eu te chamo de intercessor, então faça valer esse título. Cuide dessa obra, São Pio. Cuide de todos os associados, cuide dos diretores, mas cuida de mim. Não só me protegendo, mas puxando a minha orelha, me ensinando o caminho, me mostrando por onde ir. São Pio, rogai por nós. Amém.